Olá, jovens! Isso, então jovens, estão aí com o nosso Resumex, está todo mundo de boa. Lembrando que depois desse resumo, vocês vão ter que fazer as atividades, né? Isso, vocês vão Aquelas fazer. que a professora Deise escolheu para vocês. Só eu, professor Décio também, viu? Vamos lá. Falamos de força de atrito, Justamente. certo? Vamos entender mais um pouquinho, fazendo aquele resumo ó, da força de atrito ali. Começamos com o conceito, que ela é aquela força que se opõe ao movimento dos corpos. Então, tudo que tiver ali oposição ao movimento dos corpos é um tipo de atrito, é uma força de atrito, né, Décio? Isso. E a gente viu que, dependendo da situação, a gente pode estudar essa força de atrito de algumas formas, de maneira estática e de maneira cinética, não é isso? Até o simples ato de caminhar, né? Ele só é possível por causa da força de atrito, senão você escorrega, não dá o passo, não consegue continuar. Exatamente. Né? Nós estamos de lugar muito liso aí, Por né? isso que superfície com lama, assim, etc. Você não anda igual se tivesse seco o Exatamente. local, né? Uma casa ali com uma cerâmica com sabão em pó e água já fica complicado, Quando né? encera a casa, né? Isso, exatamente. As mulheres gostam de deixar a coisa bem bonitinha lá, aí você vai andar daqui a pouco. Cuidado. Bloco então em tá ali um repouso. bloco repouso, né? Bom, nesse bloco repouso a gente tem que lembrar que tem, atuando sobre o corpo, tem a força-peso. Sempre tem, né? Independente, porque nós estamos aqui no planeta Terra. Tem a reação normal, né, também, que é a força ali aplicada pela superfície no bloco, porque o bloco está em contato, né, com essa superfície, então tem essa reação normal, ok? E como está em repouso, a gente fala que se somar essas duas forças ali, eu vou obter zero, elas estão em equilíbrio. Somar vetorialmente, né? Exatamente. Que no caso são sentidos opostos, é diminuir matematicamente. Exatamente. Não confunda as coisas. Não significa que elas não vão existir, 5 elas vão mais 5. estar ali sempre. Isso. Também Ok? ser 5 menos 5, não 5 mais 5. Exatamente. Vetorialmente é N mais P, mais 5 menos 5, 0. Um exemplo, né? Isso. E o bloco ali em movimento, que vai acontecer, nós vamos continuar tendo ali a força-peso e também a reação normal, só que em movimento, quando você aplica uma força, a gente tem aquela força que se opõe ao movimento que nós falamos na aula, que E é a força de atrito se opõe a este movimento, o sentido do movimento, né? Exatamente. Mesma direção, mas sentido oposto ao movimento. E essa força ali, ó, quando ele está em repouso, Na né, Décio? tendência de movimentar, até a tendência de movimentar em repouso estático vai ser igual. Exatamente. Bom, e vendo algumas aplicações ali da nossa força de atrito, olha só, está presente em qualquer atividade que você faça, né? Isso. Tentar deslizar ali nas pedras, a gente pode ver as pequenas irregularidades da pedra, aquilo que oferece o atrito na superfície. No tobogã também, coloca aquela água para diminuir, né, Décio? Isso. O atrito da pessoa com a superfície do tobogã. Então, o atrito está em tudo. Aí a criança tentando descer ali, se fosse mais liso, de lama, aí ele não ficaria parado aqui, já descendo aos poucos, ele escorregar igual no tobogã, também, né? O lodo também tira. Então, o maior atrito desce mais devagar, de boa, né? Por liso. Exatamente. Ali, pessoal, lembrando sempre que a força de atrito se opõe à tendência do movimento do corpo sobre a superfície. Então, ali, ó, tá ali a superfície, duas na horizontal, duas na vertical. Então, tá ali o corpo. Se a gente tem a força de ação para um lado, a força de atrito... Por outro lado. Para a direita vai ser para a esquerda. Sentido oposto Isso. sempre, pessoal, olha só. No caso aí para baixo, então força de atrito para cima. Exatamente. Mas se eu mudar para cima, puxar para cima o corpo, a força de atrito vai ser para baixo. Por isso que não pode confundir. A normal ali, ela é empurrando o corpo, né? Exatamente. Na horizontal e a peso é na vertical. Então não confunda força normal que a gente consegue encontrar a força de atrito com peso. Exatamente. Pessoal, olha só, vem aqui com a gente rapidinho. Lembrando que a força de ação e força de atrito não é um par de ação e reação. Pelo contrário, então tá aqui, olha só. A ação tá na minha mão, a reação vai ser dada aqui, né, pelo objeto. O atrito é a interação entre a superfície do objeto, do bloco, e a superfície do chão, entendido Justamente. isso? Ok? Fechado? No caso da horizontal, o apoio do corpo, sim, ele é um par de ação, mas não do atrito. Entendido isso, O né? apoio com o peso, mas não do atrito, tá? Vamos Bom, lá. daqui a pouco a gente volta com a resolução das Isso. atividades para tirar as dúvidas. Com é isso? certeza estaremos aqui prontinho para tirar qualquer dúvida de vocês. É isso aí, até daqui a pouco.
Olha aí! Estamos de volta. Estamos de volta para a resolução das atividades de sala, não é não, professor Décio? Justamente, vocês fizeram as atividades, com certeza vocês acertaram, mas Se tiver dúvida, tiver alguma dúvida, vamos não resolver acertou, com vocês, estamos né? aqui. Então vamos lá, pessoal, olha só. Vou dar uma outra perspectiva, né? Mesmo que ele acertou, vai dar uma outra perspectiva, talvez. Primeira Então, ali, questão ó. aí, olha aí. Um trabalhador... Quer ler, professor? Não, pode. Um trabalhador deslocar uma caixa de 50 quilogramas move-se com velocidade constante de 1 metro por segundo num plano horizontal. Olha só. Olha aí, ó. Viu? Tá se movendo aí, né? Parece que ele tá voando, mas tá empurrando, né? Tá empurrando a caixa aí, olha só, pessoal. Isso. Então tá ali, ó, se movendo, como vocês podem ver, sob a ação de uma força F constante e horizontal, certo? Então, essa força tem o mesmo valor, ela é constante e ela é horizontal. Bom, vamos ver ali, pessoal, olha só, deixa eu voltar aqui rapidinho. Se o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano vale 0,20, olha só, coeficiente 0,20, e a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, então o módulo da força F em newtons vale... Aí vai entrar aquela relação, né, daquele exemplo que nós trabalhamos. Porque se eu tiver o peso do objeto, e ele se equilibra com a normal, e a força de atrito depende do coeficiente e da força normal, fazendo o produto, a gente encontra, não é isso? Com certeza. E nós vamos fazer isso, né? Vamos lá, olha nós só. temos como fazer. Então, olha bem. Tá ali. Movimento, bonitinho. Força de atrito se opondo ao movimento. Isso. A força resultante é a força que nós temos aplicada menos a força de atrito, né? Isso, lembrando que o resultante é a soma, né, de todas as forças. Isso. E matematicamente a gente vai subtrair porque tem mesma direção e sentido oposto. E a força de atrito, não lembrando que é o coeficiente vezes a normal. a normal. Como o movimento é horizontal, né? É igual ao peso, como é horizontal. Vem aqui, pessoal, rapidinho, olha só. Vem aqui com nós aqui rapidinho. Ó, você tem que entender, tá aqui. Eu vou usar aqui segurando aqui para não cair, né? Com certeza. Olha só, o movimento do passador aqui na minha mão, ele é horizontal, certo? Vocês estão vendo meu passador fazer isso antes? Não, ele está fazendo porque eu estou movimentando. Mas agora, Décio? Pois é, ele continua horizontal. Horizontal. Nesse caso, a normal de apoio da mão aí é igual ao peso dele sobre a mão. Porque, pessoal, se tivesse alguma alteração, em vez dele estar fazendo isso aqui, ele está fazendo isso aqui. Mas como ele não está fazendo isso, significa que nessa componente eu tenho equilíbrio do movimento. Se eu tenho equilíbrio, eu posso falar que elas estão ali, ó, se equilibrando. Equilibrando, a gente pode falar que é igual. Logo, o movimento anula as é forças, aqui. né, na vertical. Isso, o movimento entendido? é na horizontal, na vertical se anulam. Aí, professora, por que a gente vai pegar a força aqui, né? Professor, por que a gente vai pegar a força aqui? Porque eu preciso, na verdade, da força normal. Exatamente. Porque Como ela está se equilibrando o com a atrito é peso... a compressão, que é a força normal, que é de compressão. Exatamente. O corpo sobre a superfície. E como elas estão se equilibrando aqui, se eu sei o valor de uma, eu sei o valor da compressão também. Justamente. Vamos ver, pessoal, como é que fica? Olha só. Então, ali, Vamos lá? ó. Posso dizer que é normal igual ao peso nesse caso. E o peso, nós sabemos que é massa vezes gravidade, então... Isso, olha lá, ó. Nós temos ali. Agora é só substituir, certo? Lembrando aqui, olha aqui, ó. Lembrando aqui, ó. Então a gente vai cuidado substituir. lá, né? Ok? A força normal igual ao peso é 500, né? Então a força de atrito ela é de 100 newton. Exatamente. Ela atua só com 20%, 0,20. Como a velocidade é constante, a força do sistema resultante tem que ser nula. Então aquele FR tem que ser zero. Exato. Né? Então Exatamente. já ficou fácil. Isso quer dizer que a força é igual à força de atrito. Né? Olha lá. O 100 do outro lado menos, fica mais. Isso quer dizer que a força vai ser de 100 newton. Igual à força de atrito, senão não haveria movimento uniforme. Exatamente, pessoal. Então vamos ficar aí com a letra D, né? Letra De D. Daisy. De Décio também, olha só. Vamos para mais questões. Olha só, questão 2. Eu gosto dessa questão, muito interessante. Ó. O caminhão ele é carregado com 2 caixas de madeira e massas iguais a essas caixas laranja aí, 500 kg. Né?
Só que elas estão ali soltas ali, ó. Colocou daquele jeito o caminhão. Imprudente, né? Isso. Não, mas ali tem as caixas estão ocupando todo o caminhão ali. Não vai tombar se o caminhão manter a linha reta, né? Isso. O caminhão, então, pôs-se em movimento numa estrada reta e plana. Por isso que não tem problema. Acelerando até adquirir uma velocidade de 108 km por hora. E depois ele é freado até parar. Então ele está parado, acelera até 108 e depois ele freia e para. Como nós temos um gráfico aí que mostra direitinho. Olha aí. Ele aumenta. Ó, tá aqui. Depois ele fica um tempo constante e depois ele freia. Então, ó, de 0 a 20 segundos ele aumenta a velocidade dele até 108. De 20 a 100 segundos ele mantém a velocidade. E de 100 segundos a 140, ou seja, 40 segundos... Ele vai frear, né? Ele volta para zero aqui, né? Em 140, isso. A velocidade dele é zero. E o coeficiente de atrito estático entre a caixa e a carroceria do caminhão, né? Ele é de 0,1. E a gravidade usando 10. Qual das figuras abaixo melhor representa a disposição das caixas sobre a carroceria no final do movimento, quando ele parou? Antes ela estava no meio do caminhão. E no final? Ó, temos umas figuras aqui, aí. Olha só. Quais dessas vai acontecer no final? Final do movimento. Elas vão ficar as duas juntas lá atrás, as duas juntas na frente, as duas juntas no meio, que elas estavam separadas no meio. Isso. Vai continuar separada no meio, como antes, ou vai ficar uma atrás e outra na frente? Lembrando que elas estavam assim, olha só. Elas estavam assim, isso. Certo? Aí, vamos ver como é que elas vão ficar, tá, pessoal? Vamos mostrar uma explicação aí, né? Isso. Vamos ver cada trecho, o que vai acontecer. Vamos lá. A intensidade da força de atrito estático entre as caixas e a carroceria vale o seguinte. 0,1, né? Ó, então tá ali. Aí a força vai ser o coeficiente vezes a normal. Exatamente. Então ali, olha só, como é que deu aquele 500? Né? Aquele 500, a força de atrito estático dali. Lembrando que a normal se equilibra com a peso, porque o nosso movimento ele é horizontal. Mas aí então é porque pulou aí. Isso. Mas deu spoiler aí, mas vai continuar ainda. O peso, olha só, você pode, outra opção, né, Décia, é você jogar a fórmula do pezinho aqui dentro e fazer essa multiplicação, né? Então, multiplicou o coeficiente vezes a massa, vezes o valor da gravidade, pronto, a gente tem o 500 que tinha colocado antes aqui, né? Aí dá 5.000, vezes 0,1 volta a ser 500, né? Isso. Então, as caixas só se movem quando aplica-se forças horizontais acima deste valor, certo? Então, a gente vai fazer uma verificação, né? Aceleração é tangencial, nós já vimos, então a força também é tangencial, né? A gente analisa no gráfico aqui, olha só, percebemos que nos primeiros 20 segundos temos um movimento acelerado, porque foi de 0 a 108, né? Então acelerou, ok? Então, é claro que quando o caminhão acelera, o que acontece? As caixas ficam e ele vai. Exato. Então praticamente já fica na carroceria atrás, mas vamos lá. Velocidade. Ali, pessoal, olha só, a gente só fez uma transformação, né? Do quilômetro por hora para metros por segundo. Como a força ali resultante é maior que a força de atrito estático, as caixas se movem para trás, como o professor Décio falou, né? Então elas tendem a permanecer ali em repouso, o caminhão arranca, elas vão para o fundo, né? E ficam juntas na parte traseira do caminhão. Isso no nosso primeiro instante, certo? É porque aí saiu a resposta antes dos fatos. Vamos lá. E aqui, pessoal, olha só. Nós vamos calcular para mostrar que é verdade, que ela é maior. Usando a velocidade lá, ó, encontrando a aceleração, né? Isso. É porque a resposta saiu primeiro desse. Ok. Então aqui, pessoal, olha só. A aceleração está aqui. Calculando a força resultante, que é a força do caminhão. Lembrando que a força de atrito é 100. Isso. Então, quanto vai dar aí? 750. Então, se a força do caminhão é de 750 e ela é de 100, ela é maior. Exatamente, ó. Tá ali. Então vai ficar junto, né? O atrito é menor, vai ter um movimento, né? Para trás. Exatamente. Então, lembrando aqui, pessoal, isso foi de 0 a 20, né? 0 a 20. De 20 a 100 o movimento é uniforme, as caixas estão em equilíbrio dinâmico, certo? Vão então, continuar lá atrás, na parte traseira. Ok, assim elas não se movem. Agora, o que vai acontecer?
Aqui de 100 a 140, durante 40 segundos, a velocidade dele está diminuindo. Não é isso, Décio? Isso, agora vai diminuir, quer dizer, a tendência é o caminhão parar, mas as caixas estão em movimento, quando nós vimos na lei da inércia, elas vão se movimentar, continuar se movimentando pelo caminhão. Exatamente. Isso se a força só vai se movimentar se a força de parar for maior. Vamos ver se é? Vamos ver. Vamos calcular a força. Ó, aqui está falando que é Deu menor, vamos spoiler. calcular. Vamos calcular essa Está força aí. aparecendo a resposta primeiro. Então tá aqui, a gente vai calcular novamente a aceleração. A gente precisa da massa e da aceleração para saber a força resultante, certo? Quando ele parou tá aqui, quando ele iniciou tá aqui, certo? Olha aqui, ó, iniciou o movimento, parou o movimento. Falta só a aceleração. O negativo ali é porque está retardando o movimento, dividindo, essa aceleração é menor, tá vendo? Olha só, né? 0,75 vai ter uma força menor, então ela não vai conseguir ir para frente. Isso, multiplicando Vai pela continuar massa. atrás, né? Porque a força a força de atrito é maior agora, né? Continuando ali, olha só. A força de atrito era 500, não era? Isso. Então agora a força de atrito é maior, então não deixa ela escorregar. Ela continua na traseira do caminhão. Então vai ficar com a letra A, né? Isso. Letra A. Então ali, pessoal, pra gente poder entender, vem aqui com a gente rapidinho, antes de fazer a questão do Enem, né? Vamos dar vamos falar um pouquinho. uma explicada. Lembrando que força, ela depende de massa e depende de aceleração. Ah, como é que eu acho a aceleração? Pega lá a equaçãozinha lá do movimento uniformemente variado e aplica aqui. O que é determinante para a gente falar as posições da caixa? É justamente, né, Décio, o valor daquela força resultante. Ali nos primeiros 20 segundos, eu tive um valor maior. Então, a caixa, por inércia, ela vai tender a permanecer aqui. Se o caminhão vai assim, ela vai para cá. Justamente. É só lembrar se está for maior, né? No caso, a força é maior, Isso. aí ela se move. Mas quando a força for menor que a do atrito, ela não se move. Ah, exatamente. Ali, nos outros segundos ali, com a velocidade constante, ela continua. Mas aí o que vai acontecer de 100 a 140, que é 40 segundos, essa velocidade ela vai diminuindo. Aí como é que eu faço a resultante? De novo, massa, aceleração. Aceleração, movimento uniformemente variado. A aceleração, ela foi pequena. Multiplicando pela massa, deu uma força menor que a força de atrito. Tanto que a gente pode ver, se a gente tiver cuidado no frear, não frear de uma vez, a carga não vai se mexer. Então, se você acelerar devagar também, não teria se mexido. Então, é uma coisa do dia a dia que a gente vê. A gente aumenta uma aceleração muito rápida, se pôr devagar, nem sente. Só se mexe se você tiver uma aceleração muito alta para poder vencer o atrito. Exatamente. Ali no caso, imagine, né? Se ele tivesse gastado menos que 40 segundos para realizar... Bem rápida a freada, uma abrupta, né? Aí poderia ter se maior. movido. Exatamente. Justamente. A força seria maior e ele ia se mover. Então, se em vez de 40 fosse 20, aí elas iam fazer isso aqui, certo? Mas foi em 40 segundos, o suficiente para essa aceleração ser baixinha, multiplicado ali a resultante, deu menor. Então, ela vai a gente vê no dia a dia, né? Quando o carro arranca de uma vez, você sente. Se arrancar devagar numa boa, você nem sente. Praticamente é como se tivesse naquele movimento uniforme, né? Na de frear também. Se frear aos poucos, a pessoa nem sente. Isso. Vamos lá? Questão Enem agora, Questão de Enem. Vamos lá. Se liga no Enem. Olha, dia do idoso. Descubra os tipos de pisos, né? Que aliam segurança e praticidade. Nós temos que cuidar das pessoas idosas, né? Porque nós também, eu já estou idoso, chegando lá, todos nós, se Deus quiser, ficaremos idosos, né? Senão temos que falecer antes, então é melhor ser idoso, né? Quando pensamos no piso de uma casa adaptada para idosos, nos limitamos à ideia de que o revestimento não deve ser escorregadio, né? Isso. As necessidades, porém, vão além. Mais do que pensar em um piso que seja antiderrapante, devemos nos preocupar com detalhes que envolvam as limitações de cada idoso, né? Para cada um nesse caso. Explica o arquiteto Bruno Moraes, que tem em seu currículo diversos projetos adaptados para esse tipo de público, que são os idosos. Para o arquiteto, a inserção de qualquer mudança dentro da casa deve estar diretamente associada às dificuldades encontradas pelas pessoas que moram nela.
Mas para evitar que seus pais, já são idosos ou avós, né, não sofram acidente no piso escorregadio do quintal da casa, Sandra contratou uma pessoa para fazer ranhuras na superfície desse piso. Atitude ecoprática que não gera entulho, pois torna desnecessária a troca do piso. O fato de o piso com ranhuras evitar que pessoas escorreguem está ligado a que conceito físico? Então aqui ó, é um Bem exemplo facinho, bacana, né? Parecia ser uma coisa assim muito... Então o pessoal vem com nós aqui, olha só, ali é um exemplo de uma questão que ela está bem contextualizada. Então ela traz uma situação, né, que é uma situação real, Isso. essa questão de fratura de idosos, né, devido a escorregar, acidentes então. domésticos. Então foi pensado cada vez mais projetos para esse público. Né? Ou seja, eu tenho que ter alguma coisa ali na superfície, né, essa coisa que é o que está pedindo na questão, para que evite esse movimento aí de maneira abrupta, né? Ou seja, alguma coisa para retardar esse movimento, para que ele não deslize e caia com facilidade. Isso para dentro de casa e na questão trabalho o quê? Para fora de casa também, no quintal, né? Molha Décio? muito e tudo. Sandra, por Isso. exemplo, ela tinha casa, aí os pais foram morar com ela, isso é idoso, ela pensou o seguinte, bom, eu preciso melhorar o piso, mas em vez de trocar tudo, gerar entulho, que um monte de coisa, já que o piso era bom, ela fez só ranhuras no piso. Isso. Existe esse tipo de procedimento, né? Exatamente. E essas ranhuras vai gerar o quê? Irregularidades na superfície. E essas irregularidades aí é justamente para dificultar um movimento rápido de queda. Justamente. Não é isso? Isso Vamos está ver lá, relacionado, então? vamos ver, olha só. Temos uma resposta aí, pode clicar. As ranhuras. Torna o piso mais áspero, aumentando o coeficiente de atrito, né? Exatamente. Então, estamos falando ali de algo para dificultar o movimento, ou seja, algo que cause a dificuldade do movimento. No caso né, dele, Décio? tem que dificultar, porque se ficar muito rápido, o idoso não tem agilidade, né? Isso. Aí ele pode cair. Então, já sabemos a resposta, né? Então, está relacionado ao atrito. Isso. Então, o que nós estudamos hoje, pessoal, lembrando que essa força de atrito aí, ó, essa força de atrito, cadê a canetinha? Está aqui. Essa força de atrito, ela é diretamente proporcional ao coeficiente de atrito, certo? Que depende do tipo de superfície, né? Se é borracha, se é madeira, né? A pessoa pode estar descalço e o piso está descalço, né? Com um piso de borracha. Pode estar de sapato de borracha com piso de madeira. Então, é o tipo de superfície, entre os dois, né? Então, a gente tem a direção do movimento, a força de atrito contrário. Então, Isso. tornando isso aí mais áspero, essa força de atrito aqui, ela vai diminuir. Lembrando que ela é justamente proporcional ao coeficiente E a normal, que é o peso, no caso, aí está o peso da pessoa. E o idoso precisa dificultar o atrito. Por quê? Ele não pode escorregar, porque não tem agilidade para poder, no escorregão, ele não cair. Exatamente. Porque os jovens é mais fácil. Então aí, olha, a gente já está dificultando, atrapalhando o movimento mais ainda, porque não quer que o idoso escorregue, né? Exato. Sendo que os jovens poderiam, os jovens sim. Jovens, né? Né? Então você vê, já com a ideia de fazer o contrário, de aumentar o atrito. Exatamente. E lembrando que quando a gente fala de coeficiente de atrito, né, Décio? A gente relaciona dois. Lembrando que a gente O tem estático aí... e o cinético, né? Isso. E a força de atrito, ela não vai ser maior, nunca vai ser maior, né? Ela vai ser menor Justamente. ou igual, não é isso? É. Nós sabemos que a do cinético ela é sempre menor que do estático, né, pessoal? Dá uma olhadinha aqui, então. A do cinético é menor que do estático, né? Isso. E a força de atrito cinético é menor que a força de atrito estático, o máximo. Exatamente. Não confunda coeficiente com força. O coeficiente de atrito estático é um só. Mas a força de atrito estático, a gente sabe que ela vai de 0 a um valor máximo. E esse valor máximo, que é a força de atrito cinético, é que é menor. Né? E a gente vale lembrar também que a força resultante, ela depende da massa e depende da aceleração adquirida. A força é má, né? A força é má. Mas a gente vai ver isso em mais aulas. Com certeza. Várias aulas, né, para colocar tem muitas aulas ainda. Exatamente. Então, até uma próxima aula, né? Esperamos vocês, jovens, até a próxima aula. Tchau, tchau.